Olá, vamos para mais uma aula então. Hoje nós vamos conversar sobre a quinta competência da redação do Enem, a competência mais temida das cinco. Te ajeita na cadeira, pega uma aguinha, fica confortável e vamos lá. A quinta competência trata de elaborar intervenção ou intervenções para o problema ou para os problemas que foram pontuados, que foram abordados, que foram discutidos no decorrer do texto. A sugestão de intervenção precisa respeitar os direitos humanos e a diversidade sociocultural. Alguns pontos muito importantes que nós precisamos considerar. Primeiro ponto, a intervenção precisa ter uma relação direta com o problema que foi discutido. Não existe a possibilidade de haver um texto bom, um texto bem escrito, com uma intervenção que não está relacionada com o que foi discutido no texto. Lembra que tudo precisa conversar, que tudo precisa caminhar junto, que há necessidade de haver um fio condutor, existe a necessidade de haver uma relação direta entre o tema, a tese, os argumentos, as estratégias argumentativas, os problemas que você vai pontuar e a sugestão de intervenção ou as sugestões de intervenção para o problema que foi discutido, para os problemas que foram discutidos. A proposta de intervenção, então, precisa estar relacionada diretamente com a introdução e com os parágrafos de desenvolvimento e, logicamente, relacionada com os problemas que foram discutidos. A sugestão é que eu dou que você apresente uma intervenção ou intervenções concretas que sejam factíveis, que sejam possíveis de serem colocadas em prática, que não desrespeite os direitos humanos e que considere a diversidade sociocultural. A proposta precisa ser consistente, precisa ser concreta e relacionada, então, com os problemas que foram pontuados e desenvolvidos no decorrer do texto. Quando se considera uma sugestão para uma intervenção social, para um problema que foi discutido, nós vamos considerar o agente da intervenção, nós vamos considerar o ator social. O que vem a ser o ator social? É o agente capaz de solucionar aquele problema, de intervir naquele problema. O ator social pode ser individual, familiar, comunitário, social, político, governamental ou ainda mundial. Então se considera que o indivíduo pode ser um agente, que o governo pode ser um agente, que a sociedade pode ser um agente, que a família pode ser agente. É importante salientar que o ator social, que o agente que você for selecionar, precisa ter capacidade para interferir no problema que você discutiu. Não adianta eu pontuar um agente que não tem capacidade de intervir no problema que foi discutido. Então, o primeiro cuidado que nós precisamos ter ao selecionar quem será o agente, quem será o ator social. Ao sugerir uma intervenção ou mais de uma intervenção para o problema que você discutiu, você precisa considerar 5 elementos de intervenção. São 5 elementos que fazem parte da intervenção social. Eu sugiro que você anote, coloque num post-it ou coloque numa ficha de estudo, num lugar bem visível, para você não se esquecer. Você precisa sim decorar quais são esses 5 elementos. Primeiro elemento, a ação. O que é a ação? É o que pode ser feito. É uma ação prática. É o que efetivamente poderia ser feito para solucionar o problema ou para intervir no problema que foi discutido. Há aqui uma pergunta que pode ser feita para identificar mais claramente a ação. O que pode ser feito para solucionar o problema? No momento que você faz essa pergunta, o que pode ser feito para solucionar o problema ou para intervir no problema, você obtém uma resposta que é a ação. Ela precisa ser efetiva, precisa ser uma ação prática para que seja considerada uma ação válida. Segundo elemento é o agente, que é o ator social de que eu falava antes. Quem vai realizar a ação? Qual é o agente responsável por colocar essa ação em prática? Lembrando que o agente pode ser o indivíduo, a sociedade, o governo, a família e pode ser também um agente a nível mundial. O agente é o responsável por executar, por colocar a ação que você sugeriu em prática. Para identificarmos facilmente o agente, uma pergunta também pode ser feita aqui. Quem vai executar a ação? Quem vai fazer o que eu sugeri?
Você precisa definir claramente quem é o agente e ter o cuidado para escolher um agente adequado, para escolher um agente que é capaz de realizar, de intervir no problema que você pontuou e na ação que você sugeriu. Terceiro elemento, o modo ou meio. O modo ou meio tem uma relação com os recursos que serão utilizados para que a ação seja colocada em prática. Até aqui nós temos o quê? Quem vai realizar a ação, o que vai fazer e como vai fazer, de que maneira vai fazer, quais os recursos que serão utilizados para que a ação seja colocada efetivamente em prática. A pergunta que você pode fazer é: como se executa a ação? De que modo essa ação será executada? Respondendo a esta pergunta, você terá um indicativo de modo ou de meio de execução da ação. Outro elemento, o efeito. Aqui tem a ver com os resultados que você pretende obter com a ação que você sugeriu. Quais perguntas que eu posso fazer? Se eu considerar uma finalidade, eu posso perguntar para quê? Com que finalidade? Com que objetivo que eu estou sugerindo essa ação? Se for uma consequência, eu posso perguntar o que pode acontecer com as ações que eu sugeri. Se você tiver em mente essas duas perguntas, o que pode acontecer e para que eu estou sugerindo essa intervenção, você terá claramente o efeito. E o quinto e último elemento é o detalhamento. O detalhamento é uma informação extra, é uma informação a mais, é uma informação detalhada que pode ser dada à ação, ao agente, ao modo meio ou ainda ao efeito. O detalhamento é uma informação mais concreta, mais detalhada, o próprio nome diz, em relação aos elementos que você citou anteriormente. É importante que você saiba que não há necessidade de detalhar os outros 4 elementos. É sim preciso detalhar pelo menos um dos elementos. Então você vai precisar detalhar ou o agente, ou a ação, ou o meio modo, ou ainda o efeito. Escolha apenas um, detalhe bem o elemento escolhido, que você garantirá uma boa nota na quinta competência. É importante você saber que o detalhamento pode ser uma explicação, pode ser exemplificação, ou ainda pode ser uma justificativa em relação ao agente, em relação à ação, ou ainda em relação ao modo ou meio. Além disso, o detalhamento pode ser um desdobramento do efeito ou ainda um efeito do efeito, é a consequência da consequência. Detalhamento é uma parte mais objetiva, é uma parte mais detalhada de um dos elementos que você decidiu detalhar. Para o quinto elemento, também existe pergunta? Existe. E a pergunta que você vai fazer, que você pode fazer para indicar o detalhamento é: que outra informação que eu posso acrescentar a um dos elementos que eu citei para que ele fique mais concreto, para que fique mais objetivo, para que fique mais esmiuçado? Quando você conseguir responder a esta pergunta, você vai conseguir identificar que houve detalhamento de pelo menos um dos elementos citados anteriormente. Há um ponto fundamental que eu preciso destacar. Normalmente, na maioria dos textos, a intervenção vem no último parágrafo, a intervenção vem na conclusão, mas isso não é uma regra. A intervenção pode vir diluída no texto. Existe a possibilidade de eu, no primeiro de desenvolvimento, citar o problema, desenvolver o problema, comprovar o problema e já apresentar uma intervenção para o problema discutido naquele parágrafo. O mesmo acontece com o desenvolvimento 2. Você pode, no desenvolvimento 2, por exemplo, citar o problema, desenvolver o problema, comprovar o problema e no parágrafo de desenvolvimento 2 já apresentar a intervenção. Normalmente, os 5 elementos que acompanham a intervenção são colocados na conclusão, mas não é definitivamente uma regra. E agora a parte divertida, vamos para a prática, vamos analisar uma redação, como que foi elaborada a introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e, sobretudo, vamos analisar a intervenção. Como foram dispostos os 5 elementos de intervenção, quais foram as ações sugeridas, os agentes pontuados, as ações discutidas, o modo de execução da ação e também
o detalhamento. Vamos fazer análise de um texto então. Eu vou procurar analisar a introdução, os dois de desenvolvimento e a conclusão. E vou procurar observar também as competências nesse texto. É claro que nós não vamos fazer uma análise aprofundada, nós vamos fazer uma análise bem pontual do que contempla a segunda competência, do que contempla a terceira competência, a quarta competência e, sobretudo, analisar a intervenção e identificar os 5 elementos. Essa redação tirou nota 1000, começa assim. O filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes ricas da época. Bom, aqui nós temos o primeiro período, eu vou separar aqui porque fica mais fácil para nós identificarmos. Neste primeiro período, nós já conseguimos identificar algumas referências extras. Por exemplo, o filme Bastardos Inglórios situa em meados do século XX. Vejo que nesse primeiro período há a referência a outra área do conhecimento. Ela optou aqui por fazer referência a um filme, Bastardos Inglórios, então contempla a segunda competência. Observe que nesse período não há a abordagem do tema proposto. Foi só uma estratégia que foi utilizada para início de texto. Na sequência, ela escreve: na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Observe que aqui nós temos a abordagem do tema proposto de maneira muito clara, de maneira muito objetiva. Nós vamos observar que aqui, nesses 2 primeiros períodos, ela optou por uma abordagem de um filme que tem uma relação muito estreita, que tem uma relação muito direta com o tema proposto. Apesar de o filme não retratar o tema que foi proposto naquele ano, ele tem uma relação muito estreita, tem uma relação muito direta. No segundo período, então, ela optou por abordagem da proposta do Enem daquele ano. Observe elementos coesivos, que eu vou marcar aqui em outra cor, nós temos fazendo referência ao que já foi citado no texto. O que é interessante nós observarmos aqui também é que é uma breve narrativa do filme. Essa é uma sugestão que eu dou, que nós vamos analisar quando nós trabalharmos com narrativas, seja com filme, seja com obra literária, seja com conto. Existe uma relação que é assim: nós vamos citar, brevemente narrar e relacionar ao tema proposto. Nesta ordem: cita, explica, narra brevemente e relaciona ao tema proposto. Por que nós vamos manter essa relação de cita, narra e relaciona ao tema proposto? Para nós conseguirmos relacionar bem a estratégia argumentativa que foi utilizada com o tema proposto ou ainda com a tese. Então até aqui está tudo ótimo. Nós vamos observar que ela utiliza o na contemporaneidade, essa expressão, para estabelecer a situação temporal. É muito importante que você situe os acontecimentos, o que é passado, o que é presente, o que é uma perspectiva, e aí considerando o futuro. É muito importante você contextualizar temporalmente os acontecimentos. Então aqui ela traz na contemporaneidade. Existe uma conjunção concessiva, que é o embora, que é da família do apesar de que, mesmo que, ainda que estabelece relação de oposição, de contrariedade. Essa conjunção, ela contempla a quarta competência, que estabelece coesão entre as partes. Seguindo, nós temos o terceiro período dessa introdução, ela coloca, nesse sentido, que também é um elemento coesivo, vai dar uma ideia de continuidade no pensamento, os resquícios de uma herança segregacionista nos diz respeito à frequência de locais de cinema, geram a dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua a problemática. Observe que aqui ela já pontua, ela já faz um roteiro do que ela vai desenvolver no decorrer do texto, já dá uma pista para o corretor sobre a causa que ela vai discutir. Muito bem, no primeiro de desenvolvimento, ela começa com a expressão nessa linha de raciocínio, que estabelece uma relação com o que ela colocou na introdução. É fundamental ressaltar que
Nós vamos trabalhar muito com estas expressões aqui nas análises futuras de redação. É fundamental ressaltar que, é primordial pontuar que, e outras expressões que estabelecem a importância daquilo que você está escrevendo. Mas nós vamos trabalhar esse ponto em outras análises futuramente, porque o objetivo hoje é nós identificarmos as competências de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. É fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a consequente gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Vejam que aqui nós temos a causa de uma maneira bem objetiva citada por ela. Mais um elemento coesivo, com efeito, o geógrafo Milton Santos, e aqui nós temos mais uma vez uma referência externa, contemplando a segunda competência, que é trazer para o texto outras áreas do conhecimento, que é fazer relações entre o tema, a tese e outras áreas do conhecimento. Na sequência, ao estudar a organização das cidades no Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado de construção urbana provocou a marginalização de grande parte dos cidadãos. Aqui, quando ela cita o geógrafo Milton Santos, ela trabalha com testemunho de autoridade, ou seja, ela traz uma pessoa que tem uma relação direta com o tema proposto, que estuda o tema em questão. E isso é extremamente importante, confere autoridade para o texto. Na sequência, há mais um elemento coesivo contemplando a quarta competência. Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer, como cinemas, ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, um elemento explicativo. A parcela da população que mora perto desses locais centrais, a elite, ou que possui recursos para consumir esses produtos culturais, também a elite. Observe que esse parágrafo é muito bem construído, porque há um ponto de vista, há causas que ela cita, ela traz Milton Santos para conferir autoridade, para dar credibilidade para o tópico frasal, que é a ideia central dela do parágrafo. Na sequência, ela usa os apontamentos de Milton Santos para defender o ponto de vista dela em relação à tese que foi escolhida. Observe que neste parágrafo ela é muito crítica, ela tem uma visão social bastante importante, bastante interessante, que contribui muito para o desenvolvimento da tese no decorrer do texto. Na sequência, ela escreve: assim, no que tange a exibição de filmes, há resquícios de um caráter segregacionista, visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo estruturalmente a problemática da sociedade brasileira. Observe que aqui ela utilizou a conjunção assim, que é uma conjunção conclusiva, porque estruturalmente ela decidiu, por um tópico frasal, a ideia central, trazer para o texto a voz de outra pessoa, que é o Milton Santos, para conferir credibilidade para a escrita dela, desenvolver o seu ponto de vista partindo da afirmação de Milton Santos e encerrou o parágrafo. A conclusão do parágrafo não é obrigatória. Se sobrar linhas, eu sugiro que você sempre conclua o parágrafo, utilizando, evidentemente, um nexo conclusivo. Pode ser o assim, pode ser o logo, por conseguinte, consequentemente. O pois entre vírgulas também é um nexo conclusivo. O importante é que o parágrafo esteja muito bem estruturado, que tenha uma ideia central, que tenha um desenvolvimento, que tenha uma comprovação e que tenha argumentos e estratégias argumentativas para defender o argumento. Até aqui o que nós temos? Nós temos referência a outras áreas do conhecimento, nós temos a competência 2 sendo contemplada, nós temos a estrutura muito bem organizada, a clareza, a objetividade, a coerência que contempla a terceira competência e também elementos coesivos que contemplam a quarta competência. No segundo de desenvolvimento, ela já começa com um elemento coesivo, consequentemente, que contempla a quarta competência,
E segue. A dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a plena democratização do acesso ao cinema. Esta parte aqui, sequencial, é a retomada temática. A retomada temática é muito importante. No decorrer do texto, você precisa retomar o seu ponto de vista, que é a sua tese, e você precisa retomar o tema proposto. Por que isso? Para manter a unidade temática, para que nenhum parágrafo fique isolado ou não relacionado ao tema proposto. Então ela segue. Nesse aspecto, que também é um elemento coesivo da sequência ao que ela escreveu no primeiro período, a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu acerca do capital cultural vai ao encontro da realidade discutida. Vamos observar aqui que ela faz referência ao sociólogo contemplando outra área do conhecimento. Aqui também, do mesmo modo que ela faz referência a Milton Santos, quando ela traz o sociólogo para o texto, ela confere credibilidade ao que ela está escrevendo. Tem um ponto que eu gostaria de observar aqui, que é a expressão ao encontro da, ou ao encontro de, poderia ser também. Esta expressão tem uma muito parecida com ela, que é de encontro a. De encontro a é quando é algo contrário, e ao encontro de é quando é algo favorável. Então, quando eu digo as minhas ideias vão ao encontro das suas, é que nós temos ideias afins, ideias semelhantes. Quando nós dizemos as minhas ideias vão de encontro às suas, nós temos uma discrepância, uma diferença, nós pensamos de maneiras diferentes. Então a nota é importante você saber, e isso também contribui para a quarta competência, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Na sequência, em seus postulados, Bourdieu discute a influência das referências socioespaciais nos costumes do indivíduo, concluindo que o desenvolvimento de valores que incluam certas culturas é imprescindível à manutenção dos costumes referentes a elas. Marque esta expressão, é imprescindível, porque ela confere ao que ela está escrevendo seriedade, confiabilidade. E isso é muito importante para dar força argumentativa. Na sequência, é imprescindível a manutenção dos costumes referentes a elas. Sendo assim, que também é um elemento coesivo, contemplando aqui a quarta competência, a herança segregacionista, que ela já citou anteriormente no texto, está retomando, dando continuidade aqui, de frequências, salas cinematográficas e demais plataformas de exibição impedem a construção de um capital cultural, retomando a referência que ela faz em relação ao sociólogo, em parte da população do país, prejudicando sua democratização. Vejam que aqui nós temos uma retomada temática do mesmo modo. Um exemplo disso, e aqui nós temos uma estratégia argumentativa por exemplificação, é o relato da autora Carolina Maria de Jesus em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que, por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema não seria suficiente nem para pagar seus deslocamentos. Este livro é muito bom. Tente se organizar no decorrer do ano para ler este livro. Bom, como ela faz referência a Quarto de Despejo, também ela contempla outra área do conhecimento. Percebe como ela consegue contemplar a segunda competência de modo exemplar, garantindo 200 pontos? Percebe como ela consegue estabelecer relação entre o que ela está escrevendo no parágrafo com outras áreas do conhecimento? Por isso que essa redação tirou nota máxima na segunda competência. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, porque esse texto tirou 1000, né? Mas aqui eu consigo identificar claramente a relação que há entre o tema, a tese e outras áreas do conhecimento. E como ela consegue estabelecer a coerência das partes, a coerência em relação ao que ela está citando. Quando ela traz Milton Santos, a fala de Milton Santos é coerente ao tema. Quando ela traz Carolina Maria de Jesus com sua obra, a obra também é coerente com o tema, também é coerente com o que ela está escrevendo.
Nas próximas aulas nós teremos módulos específicos para introdução, específicos para desenvolvimento e específicos para conclusão. Então a análise deste texto é uma análise, como eu falei anteriormente, bastante ampla, bastante superficial, ela é muito pontual. Nós vamos analisar os textos de modo mais detalhado nos modos sequentes. Continuando, veja que aqui ela faz referência à obra literária. Toda narrativa precisa ser citada, explicada, narrada brevemente e relacionada ao tema proposto, para estabelecer a coerência, para garantir a coerência, a inteligibilidade do que você está escrevendo. Portanto, é imprescindível, cita, narra brevemente e relaciona ao tema proposto quando você optar por narrativa. Parágrafo de conclusão. Portanto, que é o elemento conclusivo que nós temos, poderia ser substituído por conseguinte, consequentemente, logo, assim, mas ela optou pelo portanto. Visando mitigar os entraves à resolução da problemática, nós vamos observar que esta parte primeira começa com o verbo no gerúndio, estabelece uma relação de finalidade. Não há necessidade de seguir a ordem dos agentes. Não precisa ser primeiro o agente, depois a ação, depois o modo meio, depois o efeito, depois o detalhamento. Esta ordem não é necessária. Se você achar melhor seguir esta ordem para não se perder, não tem problema, mas ela não é necessária. Veja que aqui ela opta por começar pela finalidade, com o verbo sendo colocado no gerúndio. Então, visando mitigar os entraves à resolução da problemática é a finalidade. Na sequência, algumas medidas são necessárias. Veja que ela não desenvolve, é apenas uma frase introdutória. Nós não temos aqui os elementos na sua completude. O único elemento que nós temos aqui é a finalidade colocada no primeiro período. Na sequência, o que nós temos? Primeiramente, que é um elemento coesivo, cabe ao governo federal, aqui nós temos um agente bem objetivo, bem claro, ação, criar campanhas de apoio à cultura cinematográfica. Na sequência nós temos o modo, o meio, por meio de sistemas de assistência às famílias carentes e especialmente distante dos centros de lazer. E veja que nós temos um detalhamento aqui, ó, como Vale Escultura junto a Vale Transporte, para que, aqui nós já temos a finalidade e objetivo, os processos conceituados por Milton Santos como gentrificação, que é um conceito que também contempla a segunda competência, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados. Ela cita gentrificação no decorrer do texto, mas é a primeira vez que ela cita junto ao conceito. Aqui é o conselho que eu dou. Quando você citar uma expressão, um conceito, na primeira ocorrência já explique o conceito. Então, um conselho que eu daria aqui é que esta explicação conceitual, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados, fosse colocada na primeira ocorrência, na primeira vez que ela escreve no texto gentrificação. Mas ela optou por colocar aqui, tá? Ótimo também. Na sequência, não interfiram no acesso populacional ao cinema. Por fim, que é um elemento conclusivo, é dever das escolas, outro agente. Segundo agente, nós temos aqui ação. Promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica. Na sequência, nós temos o quê? O modo, o meio de realização dessa ação. Através de exibições extraclasse, como em gincanas e trabalhos lúdicos. Finalidade agora, a fim de que, aqui nós temos um nexo final, poderia ser para que, a fim de que foi o que ela colocou, com o objetivo de, com a finalidade de, com o fito de, são todas expressões que manifestam finalidade e objetivo, mas ela optou por a fim de que. Então, a fim de que tanto os alunos quanto os pais possam construir o papel postulado por Bourdieu, de modo que tenham interesse de frequentar os espaços de plataformas de filmes, ampliando então, que é um outro elemento conclusivo que tem aqui, o acesso a elas. Veja que aqui também nós temos
de modo que tenham interesse de frequentar. Aqui nós temos o efeito da ação. É uma conclusão bastante completa. Ela optou por colocar mais de um agente, mais de um detalhamento. Não há necessidade, mas ela conseguiu, de maneira clara, objetiva e coerente com o texto dela, pontuar mais de um agente, mais de uma ação, mais de um detalhamento. Então, está tudo certo. Último período, enfim, que é também um elemento conclusivo para encerrar o texto. Então, o cenário retratado pelo longa Bastardos Inglórios não será reproduzido no Brasil, haja vista que o aporte ao cinema será democratizado. Esta última frase do texto retoma o filme que ela cita na introdução. Nós chamamos de texto circuito, é quando há o fechamento, quando há a retomada, quando na conclusão há uma referência aos elementos citados no começo do texto, sobretudo na introdução. Aí nós temos um texto bem amarrado, por isso circuito, ele termina fazendo a mesma referência que foi feita no começo do texto. Esta última frase é uma frase de expectativa, serve para retomar o tema proposto e estabelecer uma relação bem direta com o começo do texto. Esta é uma das redações nota 1000 do ano de 2019. Lembrando que o repertório sociocultural, as escolhas, as estratégias argumentativas, ponto de vista é muito pessoal. É importante que haja o projeto de texto, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, os argumentos que eu vou utilizar. É muito importante eu organizar isso antes da escrita, lá no projeto de texto, lá na organização prévia. Nós vamos fazer no decorrer do curso análises de muitos textos nota 1000 e de textos também que tiraram 900, 920, porque é importante nós identificarmos, além do que foi pontuado de modo positivo, nós podermos enxergar e entender, sobretudo, porque um determinado texto não tirou nota máxima na primeira competência, e nem na segunda, e nem na terceira, e nem na quarta, e por que determinado texto perdeu pontos na quinta competência. É muito importante nós conseguirmos identificar no texto do outro essas falhas, fica mais fácil para nós conseguirmos entender onde o nosso texto precisa ser melhorado, porque sempre tem o que melhorar. No começo desta aula eu falei que a quinta competência é responsável pela intervenção do problema, por uma sugestão de intervenção do problema discutido, que respeitasse os direitos humanos. Pois bem, nós precisamos entender o conceito de direitos humanos. Esta parte é muito importante para a elaboração do teu texto, da tua intervenção e também para a tua vida. Aí uma pergunta que a gente pode fazer para entender melhor: o que contraria, na verdade, os direitos humanos? Bom, aqui nós temos uma lista. Primeiro, defesa de tortura, mutilação, execução sumária, que é a justiça pelas próprias mãos. A justiça não resolve, a justiça demora e aí se reúnem pessoas para executar a ação que nós chamamos de justiça com as próprias mãos. Fere também os direitos humanos, porque todo cidadão tem direito à defesa, todo cidadão tem direito de usar a palavra para se defender. Então este é um ponto que nós precisamos cuidar. Outro ponto: incitação de violência, seja física, seja verbal, seja moral, e também incitar discurso de ódio em relação a credo, crença, religião, etnia, orientação sexual, condições físicas, geográficas e socioeconômicas. Aí vocês poderiam perguntar: Tati, já houve redação que desrespeitou os direitos humanos? Sim. Em 2019 o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Naquele ano foram identificadas algumas redações que desrespeitaram os direitos humanos. Vejamos algumas. Eu leio com vocês. O Ministério Público, que é o agente, deve banir os cinemas ou TVs no Brasil, que é a ação, para que possa exibir um índice certo sobre o acesso ao cinema, que é a finalidade dessa ação. Ou então, que as TVs existissem apenas para notícias sobre o que está acontecendo dentro do Brasil, que seria uma outra ação.
Vejam que aqui nós temos uma sugestão de impedimento do acesso à comunicação, do acesso à informação, ou ainda do acesso ao próprio cinema. Contradiz inclusive a proposta que sugere a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tenham cuidado para não sugerir que seja impedido o acesso à comunicação, ou ainda a liberdade de expressão, ou ainda o acesso à educação, que é um direito garantido por lei. Outro fragmento de uma intervenção. É notório, para prevenir esses acontecimentos, é necessário diminuir a quantidade de cinemas, as pessoas reduzirem o tempo vendo filmes, acabar com os diversos aplicativos de filmes que existem, é tolher a liberdade, é impedir o acesso mais uma vez à informação, é impedir mais uma vez o acesso à cultura, contraria o tema proposto, que sugere a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui faz o caminho oposto, faz o caminho contrário, fere os direitos humanos, fere a liberdade de acesso à informação, de acesso à cultura e de acesso à educação. Outro fragmento de conclusão diz assim: cadastros deveriam ser feitos para limitar a ida das pessoas ao cinema, tolher a liberdade de ir e vir, fere os direitos humanos. Assim, diminuiriam os casos de acesso contínuo ao cinema, celulares, televisões e outros. A sugestão que se dá aqui é mais uma vez impedir que as pessoas tenham acesso à cultura, fere os direitos humanos. Outro ponto fundamental que eu preciso discutir, que já foi pontuado na competência 2, é a relação com o texto tangente, é quando o teu texto pode ser tangenciado. Na competência 2, nós vimos que, se não houver abordagem total do tema proposto, se houver abordagem parcial do tema proposto, o texto pode ser considerado um texto tangente. Só que existe essa mesma possibilidade também na intervenção. Vamos entender como, pela intervenção, o teu texto pode ser considerado um texto tangente. Na quinta competência, ou seja, na sugestão de intervenção, como que pode ser o texto considerado tangenciado? Primeiro, quando não há proposta de intervenção. Como assim, Tati, não há proposta de intervenção? Às vezes o candidato elabora um parágrafo de retomada, retoma apenas a tese, o ponto de vista e o tema proposto. E não há sugestão de intervenção para o problema discutido. Quando isso acontecer, é 0 na quinta competência e o texto é considerado um texto tangente. Outro ponto é o texto que desrespeita os direitos humanos que nós vimos anteriormente. E o terceiro ponto é apresentar uma proposta de intervenção, mas que não está relacionada com o problema que foi discutido. Também é considerado texto tangente. Além de nós sabermos o que pode tangenciar o texto na intervenção, é preciso também que nós saibamos quais são os elementos nulos, quais são os elementos que não são considerados como elementos efetivos no processo de intervenção. Vamos ao primeiro. O primeiro elemento que pode ser considerado nulo é o agente. Quais são as expressões que, se você utilizar como agentes, não serão considerados? Os pronomes indefinidos, alguém, ninguém, outros, alguns, uns, você. É muito vago, é muito impreciso. Utilizar pronomes indefinidos como agente é considerado como elemento nulo. Outro ponto, verbos no imperativo. Lembra que verbos no imperativo são os verbos que são usados para expressar ordem, pedido ou ainda para fazer sugestão. Quando não há vocativo, que é quem nós chamamos para agir, quem nós chamamos para ação, o elemento é considerado também nulo. Assim como agente, nós temos ações que podem ser consideradas nulas. Quais são as expressões que você precisa evitar para que as ações não sejam consideradas nulas? Primeira expressão, dar o primeiro passo. Além de ser clichê, é extremamente vago. É uma ação que não é efetiva, é uma ação que não é prática. Segunda expressão, medidas devem ser tomadas. Quais medidas? Efetivamente, quais medidas que podem ser tomadas para que o problema seja resolvido? Citar simplesmente ações devem ser realizadas ou medidas devem ser tomadas é igualmente muito amplo e é pouco preciso. Terceira expressão que você precisa evitar, obstáculos devem ser superados.
quais obstáculos e superados de que modo, de que maneira. Também é uma ação bastante vaga, é pouco precisa, por isso a ação é considerada nula. Quarta expressão, que é igualmente clichê, é preciso fazer alguma coisa. Sim, é preciso fazer alguma coisa. Exatamente o quê? Que ação prática que um agente poderia tomar para interferir no problema que foi discutido. Muito cuidado aqui com imprecisão vocabular, muito cuidado aqui com sugestões vagas, com agentes vagos. Eles são considerados nulos e prejudicam muito a nota da quinta competência. Para encerrar a aula, vamos às últimas orientações em relação à quinta competência. Primeira orientação: observe a tipologia textual exigida. O teu texto é dissertativo, argumentativo. Mais uma vez, ele requer um ponto de vista, ele requer argumentos consistentes, ele requer estratégias argumentativas para justificar os argumentos. E o teu texto também requer posicionamento em relação à problemática social que precisa ser pontuada, discutida e comprovada. É claro que isso tudo precisa ter relação direta com o tema proposto. Caso o teu texto não seja um texto dissertativo argumentativo, que não tenha características de texto dissertativo argumentativo que nós vimos na primeira aula, o teu texto é zerado por fuga à tipologia textual. Lembra sempre, tese, argumento, estratégias argumentativas para a defesa de um ponto de vista. Problema pontuado, discutido, justificado e comprovado. Assim se caracteriza um texto dissertativo argumentativo. Para que o teu texto seja considerado um texto dissertativo argumentativo, lembra de tese, lembra de opinião, lembra de ponto de vista. Na introdução, defina bem qual é a tua tese, defina bem qual é o teu ponto de vista, deixa bem claro no texto o que você pensa sobre o problema que você vai discutir. Retome esse ponto de vista em todos os parágrafos, retome no primeiro de desenvolvimento, no segundo de desenvolvimento e ratifique na conclusão. Todos os parágrafos precisam ser considerados como parágrafos dissertativos argumentativos. Assim, todo o texto também é caracterizado como um texto dissertativo argumentativo. Lembra que o texto tem uma macroestrutura que é formada por microestrutura. O parágrafo nada mais é que um pequeno texto. Ele também precisa conter tese, também precisa conter ponto de vista, justificativa e desenvolvimento da tese do ponto de vista. Verifique opinião, ponto de vista em todos os parágrafos, de introdução, desenvolvimento e também de conclusão. Outro ponto que eu vou até o final do curso falando sobre o projeto de texto. Tenha o projeto de texto bem claro, bem definido. O processo da escrita, ele não cumpre uma parte só, que é a escrita propriamente. Ele cumpre 5 etapas. A leitura do tema proposto, a interpretação adequada do tema proposto, o projeto de texto, que é a organização prévia das ideias que você decidiu colocar na sua redação, o rascunho do texto, que é quando você concretiza as ideias que você colocou no esboço, que você colocou no projeto de texto, é o momento em que você verbaliza, que você tira as ideias do projeto de texto e transforma essas ideias em períodos, em parágrafos e no texto em si. A próxima etapa é a releitura do texto, verificando as 5 competências. Você precisa verificar a introdução, se nela há a tese, o ponto de vista, o tema abordado com clareza, se tem roteiro do que você vai escrever no decorrer do texto, se o seu parágrafo primeiro de desenvolvimento tem a retomada temática, o problema pontuado, o problema discutido, o problema justificado, o problema comprovado, se essa mesma estrutura se segue no segundo de desenvolvimento, se há relação entre as partes, se os períodos do texto estão relacionados adequadamente, se os parágrafos do texto estão relacionados adequadamente, se a intervenção possui os 5 elementos, se possui pelo menos um deles
detalhado, se o teu texto é coerente com a proposta, se é coerente com os argumentos, se há unidade temática, se o tema está colocado em todos os parágrafos, se a tua tese, o teu ponto de vista vem de maneira clara, objetiva em todos os parágrafos, se a seleção vocabular que você fez é condizente com o texto dissertativo argumentativo, com o objetivo do teu texto, com a tese do teu texto, se as ações que você sugeriu cabem aos agentes que você pontuou, se tem como colocar essas ações sugeridas em prática, qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é o efeito, e ainda verificar se essas intervenções têm relação com o que foi desenvolvido, com os problemas que foram pontuados no decorrer do texto. E, por último, revisar aspectos gramaticais. No momento em que você verificou se o seu texto é coeso, coerente, se as intervenções são consistentes, se todo o texto está encadeado, se há clareza, objetividade. Depois que você verificou no texto a segunda competência, a terceira competência, a quarta competência, a quinta competência, chegou o momento de verificar a primeira competência. O respeito ao padrão culto da língua é a última etapa. Antes de você passar a limpo, verifique crase, regência, concordância, acentuação, colocação pronominal, verifique a ortografia do seu texto, para só então passar o seu texto a limpo. Não pule etapas, elas são fundamentais para o resultado do teu texto. Há o projeto do texto, há a escrita propriamente dita e há a revisão do texto antes de passá-lo a limpo. Revise as 5 competências, verifique se as 5 competências realmente estão no seu texto e só assim dê o seu texto como concluído, como definitivo. Leve bem a sério o que eu te disse até agora, porque essas 5 competências que nós acabamos de ver serão fundamentais para o resultado do teu texto. E nós vamos precisar que você saiba claramente o que contempla cada competência para as análises de textos que nós faremos nas próximas aulas. Até a próxima!